El Shaddai em Caetanópolis. Apresentação: Jarbas Ribeiro. É isso aí, pessoal, estamos de volta, são 18 horas e 15 minutos, como prometido aqui ao vivo também pelo nosso Facebook, e estamos recebendo aqui hoje mais uma vez para discorrer sobre esse tema tão importante, o nosso irmão, querido irmão Pedro que é psicólogo formado e está se especializando aí cada dia. Pedro, mais uma vez, seja bem-vindo, obrigado por aceitar esse convite e poder, dentro desse mês, né, que é mês tema da saúde mental, mês de conscientização da saúde mental, obrigado por aceitar esse convite e estar conosco aí, seja muito bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Jarbas, boa tarde, Marina, boa tarde, querido ouvinte. É uma satisfação muito grande estar de volta aqui. Que bom. E estamos recebendo aqui pela primeira vez, hoje, né, no nosso, primeira de muitas, né, Marina? Pela primeira vez no nosso podcast aqui na Rádio Pop FM, a nossa querida irmã, mãe, né, do Augusto, mãe da Bela e mãe do Antônio, que vai também falar um pouco da experiência dela sobre esse tema. Seja muito bem-vinda, Marina, que Deus, né, abençoe aí e com certeza vai ser muito produtivo a sua fala. Muito obrigada, boa tarde a todos os ouvintes. E quem sabe não serei mãe de mais um, né, já? Olha, você não para, né, Marina? Não. Que bom. Pessoal, estamos, né, falando sobre um tema muito interessante, como eu falei. É um tema pouco discutido hoje, talvez também um tema muito novo, né, porque é algo que advém da modernidade, do crescimento tecnológico. Obviamente, a tecnologia, ela, desde os anos 90, ela existe, mas a partir dos anos 2000, agora 2010 para frente, ela acelerou de uma forma assim, exponencial. E nos últimos anos, né, o acesso a celular, o acesso a tablet, o acesso à internet, né, propriamente dito, eu vi uma pesquisa que 80% das crianças hoje têm acesso à internet. Então, assim, é um número considerável. Então, assim, isso fez com que facilidades fossem tidas, né, de comunicação, mas também existe um outro lado obscuro da tecnologia, desse acesso, que tem trazido transtornos, né, e tem levado crianças, adolescentes, até mesmo adultos, né, a terem prejuízos emocionais. E a gente vai falar um pouco sobre isso, que é o transtorno da dependência de tela, o uso constante da tecnologia através de jogos, de vídeos, redes sociais, tem viciado crianças e adolescentes, até mesmo adultos. As pessoas, né, vivem constantemente nesse mundo tecnológico e essas pessoas, elas são meio que prejudicadas nesse aspecto neurosensorial, fazendo com que elas desenvolvam, principalmente crianças, né, uma resposta sensorial muito precoce. Por quê? Porque quando uma criança tem acesso a esse tipo de estímulo, ela talvez não está preparada para isso e ela recebe uma carga de estímulo que ela não tem no mundo real. E isso faz com que, às vezes, ela acabe se alienando. Pedro, como que a psicologia hoje, ela vê esse tipo de transtorno? Existem debates hoje a respeito disso, existem conversas a respeito disso. As pessoas que estão nos ouvindo hoje, eu fiz uma pesquisa no Instagram e 60% das pessoas nunca tinham ouvido falar desse tipo de transtorno de tela. Como é que isso é tratado hoje dentro da psicologia? Sim. Primeiro que, como você disse, é um tema muito novo, né, bem atual, está em voga na contemporaneidade, porque com o advento da tecnologia ali nos anos 90, né, a gente foi aprofundando mais, né, nessa questão tecnológica. E a psicologia tem estudos bem recentes, né, pelo fato da temática ser nova. A psicologia aqui no Brasil, principalmente nas universidades federais, pelo que eu tenho conversado com alguns amigos psicólogos e pesquisando, principalmente a UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem um instituto próprio, Instituto de Psiquiatria, que pesquisa muito sobre a questão das consequências que a tecnologia traz, sobretudo em crianças.
Semana passada mesmo, antes de você me falar sobre o tema, eu estava vendo um estudo do Instituto Lemos, que também é situado no Rio de Janeiro, falando sobre os prejuízos funcionais e cognitivos em crianças que já fazem uso, pasmem vocês, fazem uso da tecnologia antes mesmo dos 24 meses completos, antes mesmo dos 2 anos completos de idade. As crianças já estão fazendo uso através dos pais, né? E aí eu vou levantar uma problemática na qual você vai poder debater, a Marina como mãe também vai poder trazer um ponto de vista. E aí os psicólogos não entram em um consenso ainda, né? Se é lícito, se é sensato dar à criança a tela, né? O smartphone, o tablet, o notebook, enfim, né? A Smart TV, e aí são várias telas, né, que existem, né? E aí a gente pode até acrescentar outros profissionais que talvez trariam um ponto de vista também, né? Os oftalmologistas com essas telas em LED, né? Quais são os prejuízos oculares, né? Os neurocientistas também, né? Quais são os prejuízos na função orgânica do nosso cérebro, né? Certa vez eu ouvi um neurocientista falando que um dos principais prejuízos para crianças reside na bainha de mielina. O que é bainha de mielina? Para ser bem simplista e bem rápido na explicação, a bainha de mielina é como se fosse... existe a sinapse neuronal, que é o ponto de encontro entre 2 neurônios, assim forma o raciocínio, assim forma a cognição, assim forma a mente humana. Sim. A bainha de mielina é como se fosse a lubrificação para que 2 neurônios, são ondas neuroquímicas, né, que se encontram e formam o pensamento, formam a mente humana. E existem prejuízos funcionais nessa bainha de mielina, o uso constante, a exposição constante de crianças em telas. Sim. Isso prejudicaria, talvez, a questão do crescimento cognitivo dela. Sim. Né? Sim, a gente não vai falar em retardo mental, sim, mas a gente vai falar porque retardo mental exige um diagnóstico muito restrito, né, de uma área específica da psiquiatria, junto com a psicologia, a neurologia, enfim, né? Mas a gente vai falar em um prejuízo funcional. Assim, a Bíblia, ela, de uma forma geral, ela mostra que nós fomos criados para relacionar, para relacionamento. Quando a criança ela já nasce com um anseio de interagir, né? de receber estímulos, de receber afeto, de receber abraços. E a gente percebe, Marina, que às vezes hoje o pai está substituindo esse afeto, porque a criança ela vai querer o afeto. Se o afeto não vem, talvez, dos pais, ela vai ser estimulada, né, pela tecnologia. E a gente estava conversando aqui um pouco antes, e você falando que você tem muito cuidado com relação a isso, porque nada substitui o afeto dos pais, mas os pais podem, às vezes, estimular a ausência desse afeto dos pais, pode estimular essa interação, talvez até mesmo esse transtorno dessa dependência de tela. Como é que você enxerga hoje, quando você olha para dentro da sua casa, mas também quando você olha ao seu redor, as pessoas que você conversa, você por ser mãe, com certeza você fala com outras mães, como é que você avalia essa questão hoje dessa dependência? De certa forma, eu vejo como uma terceirização, sabe, Jarbas? A mãe, às vezes, ou o pai não quer dar aquela atenção que a criança precisa e coloca ela na frente de uma tela de forma a não sobrecarregar os pais. Cada criança tem uma forma de amar, sim, como a gente tem, cada criança tem. E lá em casa, por exemplo, eu tenho uma que é toque, né, e outra que é tempo de qualidade. Então, por exemplo, se a criança tem essa questão do tempo de qualidade especificamente, todas são importantes, todas. Mas no caso do tempo de qualidade, se você não se desconectar também de tela e prestar atenção exclusivamente nela, ela não vai se sentir amada. Então, de certa forma, eu vejo como uma terceirização. O pai se desincubindo de uma função que é dele e colocando o telefone para suprir aquilo que não vai suprir de forma nenhuma. Lá em casa eu tenho muito cuidado. Eu falo que no meu telefone é muito difícil os meninos colocarem a mão. No telefone do João, algumas vezes ele deixa, muito raro, mas às vezes o meu sogro, quando está lá em casa, não sabe muito o que fazer, né, com os meninos.
Mas a única coisa que eu ainda preciso tirar de vez lá de casa é a televisão, mas que já diminuiu assim bastante. E eu já ouvi dizer, eu falei com você que será um tema novo para mim, a respeito das conclusões que estão sendo tiradas. Não de que isso é ruim para a criança, que isso daí eu já sabia. Né? E eu já tinha escutado falar que na adolescência muita criança tá tendo depressão e ansiedade, né, numa fase muito nova, que antes não acontecia por causa do uso de tela. Sim, e porque junto com essa questão da tela, as pessoas ficam meio que escravizadas pela aceitação, né, que a rede social proporciona. É a ditadura do like que a gente fala, né? Se a pessoa posta uma coisa, ela quer que todo mundo curte. É o mundo ideal para ela, é um mundo imaginário, é um mundo onde ela coloca a foto dela com filtro, e ela não é feia porque a foto é bem tratada. E hoje as redes sociais, e não somente as redes sociais, mas tudo que tem no celular é programado para te prender a atenção, para dar um estímulo muito grande para que você passe muito tempo ali. A gente vê as pessoas hoje com o celular e elas não conseguem, às vezes, ficar 1 minuto sem pegar e olhar. Você tem uma notificação. Então, assim, é um problema. Nós não estamos aqui demonizando a tecnologia, né? A tecnologia ela é importante, ela é necessária e possivelmente quando eles forem para a escola eles vão ter acesso à tecnologia, ao uso, a essa interação. Mas a questão é a tecnologia de forma desenfreada, que está trazendo um transtorno. E precoce, né? Precoce. E aí tem algo que é estudado recente também, pela psicologia, pelas neurociências aí, que é chamado de nomofobia. Não sei se vocês já ouviram falar. Nomofobia é o medo intenso de ficar desconectado. Né? As pessoas deixam de ir, por exemplo, em sítios, em retiros, em acampamentos, nos quais eles não poderão ter acesso ao Wi-Fi, né? Ao Instagram, ao Facebook. Né? Facebook hoje está sendo bem menos usado. Né? E os neuromarqueteiros sabem bem disso, eles sabem que palavras combinadas, cores bem elaboradas, são extremamente atrativos para os adultos, quem dirá para as crianças. Né? Então os estudiosos usam... Como é que é o nome dessa fobia? Nomofobia. Eu sei que tem casas de recuperação para pessoas, assim como tem casas de recuperação para dependentes químicos, hoje já está começando a ter casos de recuperação para tratar, clínicas que tratam... E não só casos de recuperação, tá? Não existe os alcoólicos anônimos, existe os narcóticos anônimos, agora também estão elaborando ainda no Brasil, eu não me lembro em qual lugar, qual estado, não sei, se algum ouvinte aí sabe, pode colocar um comentário aí no Facebook, né, em qual estado, mas eu sei que já tem um estado que existe grupos terapêuticos, assim como tem grupos terapêuticos para o abandono do tabagismo e de outras drogas, estão ornamentando grupos terapêuticos. A coordenadora do curso de psicologia na faculdade que eu formei, ela tem um livro específico, né, e eu quero atribuir o nome dela aqui, né, dar crédito a quem merece, a Vanina Dias, sobre essa questão de tecnologia. Só que o livro dela é específico para idosos, né, o advento da tecnologia para idosos, e até é legal, né, até interessante. Como você falou, a gente não está aqui para demonizar as redes sociais, né, só que a gente tem que entender que a rede social ela é uma ferramenta. Ela é uma ferramenta, assim como, por exemplo, o martelo é uma ferramenta, né, e ele tem a sua finalidade. A rede social também tem uma finalidade. Ela não pode ser senhor, ou melhor dizendo, senhora da nossa vida, né? O que é importante lembrar é que se pra gente, né, tem acontecido muitos problemas para adulto, para pessoas que já têm uma certa consciência, já sabe discernir algumas coisas, tem gerado consequências ruins. A gente não pode descartar o fato de que por uma criança que não tem filtro mental é muito pior. Né? Então, assim, não é demonizar, é saber que tem um tempo certo para aquilo. Porque a gente, na idade que estamos, a gente enfrenta dificuldades. Por exemplo, acontece de um relacionamento que vem a público de separar
o pessoal fica desesperado, que fica pensando, que vida era essa, que parecia que era tudo bem, e a pessoa fica confusa com aquilo. Você imagina uma criança acompanhando isso e não ter o filtro para poder discernir se aquilo é bom, se aquilo é ruim. Porque ela está em formação ainda, está formando sua personalidade, está formando a questão da interação. Eu vi um comentário de uma pessoa que ela falou que a filha dela tem 12 meses, 1 ano, e ela só come se ela tiver com a tela na frente. Aí você imagina, a menina, como assim uma menina só come? Não tem lógica. Eu fico pensando, eu não sou pai, mas como é que ela chegou nisso? E agora imagina os prejuízos de uma criança que ela não consegue sentir a textura direito da comida, ela não consegue sentir o cheiro, ela não consegue ter a interação que uma criança precisa com aquela parte da comida, né, de pôr a mão, de comer. Por quê? Porque ela tem uma tela na frente que está estimulando ela e meio que aprisionando a mente dela, e ela é privada desse tipo de coisa. Como a Marina falou, né, é a terceirização. E aí, se você for questionar alguns pais, no consultório mesmo eu questiono muito alguns pais, né, ao tempo exacerbado das redes sociais, da internet, do Instagram, principalmente pelos filhos, eles se sentem extremamente culpados, né, se for retirar, né, para sentar e conversar com o filho é muito difícil, porque eles falam assim, doutor, e aí, se eu retirar, ele vai dar birra, ele vai fazer isso... O que eu faço depois, né? O que eu faço depois? Como é que eu desligo? Como é que eu vou fazer para controlar isso, né? E aí, eu acho até engraçado, um pacientezinho meu de 9 aninhos, muito inteligente. E aí eu propus para ele jogos que não tinha nada a ver com o mundo digital, na clínica. Sentamos no chão da clínica, né? Com crianças a gente tem que se desdobrar no atendimento, né? A gente tem que ir para o mundo deles, né? E aí nós sentamos no chão da clínica lá, e aí eu apresentei para ele alguns jogos da minha época, né? Da nossa época, melhor dizendo, né? Que é dominó, né? Apresentei ele para dominó, e ele não sabia jogar dominó. E aí eu apresentei depois um jogo que não é tão da nossa época, mas também não é tão novo, que é o Uno. Sim. Ele também não sabia jogar Uno. E aí, se eu não me engano, eu apresentei, foi dama? Foi dama. Apresentei dama e ele falou que ele viu o tio dele jogando dama. Olha para você ver onde que as crianças estão chegando. E aí, quando eu perguntei a ele sobre o mundo digital, ele me explicou todos os jogos que eu nem vou saber falar todos aqui. Lembro do Free Fire, dos jogos aí que a criançada gosta, né? E aí eu fiquei pensando assim, gente, as crianças estão tão focadas em uma tela que elas estão esquecendo que existe vida para além da tela. Né? E eu fiquei assim, tive que chamar a mãe e conversar com ela. E ela falou assim, não, os sábados dessa criança é resumido em 7 horas, joga, meio-dia, almoço está pronto. Pega o almoço, vai pro quarto e fica jogando, dá pausa, dá uma garfada e vai jogar. Antigamente, os pais da gente, eles tinham que brigar pra gente entrar pra dentro de casa. Né? Aí ficava o dia todo na rua, arrancava a tampa do dedão jogando bola, arranhava o joelho. E eu lembro minha mãe brigava pra eu poder entrar pra dentro de casa. Hoje é o contrário, a maioria dos pais ficam brigando pro filho sair de casa pra poder sair. Marina, difícil... A maioria das mães tem dificuldade, como o Pedro disse, de tirar essa parte que tanto estimula uma criança, a questão da tela. São jogos muito bem elaborados, são cores, e é difícil tirar, porque quando tira, ela se sente prejudicada, a criança, e a mãe, às vezes, com dó, às vezes com aquela necessidade de poder... suprir a carência da criança, acaba deixando ele com o celular. Mas você é um caso diferente. Mas a criança, isso é chocante para eu ouvir ele falar, porque a criança, pelo menos lá em casa, é nítido que eles não trocam nada pela presença dos pais, sabe? Então, assim, quando eles veem que a gente quer se dedicar, quer brincar, quer estar com eles, não tem nada mais prazeroso para eles. Se você pegar a criança e sair, levar para uma praça, dar uma volta, coisa pequena. Por exemplo, o Augusto gosta de brincar de robô, né?
tem brincadeira que ele já fala que é de bebê, que agora ele já se cresceu sente um pouco. pré-adolescente. E você senta ali com ele no chão e fica ali um pouquinho brincando com ele, ele não troca nada por esses momentos, você entendeu? Então, assim, talvez seja o excesso e a quantidade de tempo que essa criança ficou, que ela está conseguindo agora dar preferência a um jogo do que aos pais. Porque, de fato, não é que a criança não saiba que tem outra coisa para fazer, é que não foi apresentado para ela uma outra opção. Entendeu? Então, eu vejo assim, lá em casa, eles têm uma opção. A própria Lu, que trabalha com a gente, ela também tira um tempo, ela brinca com os meninos. O João tira um tempo. A minha mãe, quando tá aí. Então, todo mundo sempre dedica algum momento. Claro que não é o dia inteiro, porque a pessoa pode pensar, não tem o tempo inteiro para isso. E não tem necessidade de ser o tempo inteiro, não. Um momento que você tira para a criança e você ensina ela a brincar, depois ela consegue. Hoje, o Augusto senta e ele brinca sozinho também. Entendeu? Então, ele aprende a brincar com os próprios brinquedos e não dá preferência para aquilo. Lá em casa, desligamos. Deve ter uma semana que eu decidi ficar menos televisão. Porque o celular já não acessava, mesmo o jogo piorou. Aí, agora, ele já não está nem lembrando muito de televisão. Às vezes ele me pede, igual eu falei com vocês, tem um desenho que chama Superbooks, que passa no YouTube, que tem história bíblica. E eles gostam muito, a Bela gosta muito. E vez ou outra eu coloco porque eu acho muito bom. O ensinamento que tem lá, a história é muito boa. Mas fora isso, nem falta disso eles têm sentido. Legal. Eu acho que isso que o Pedro fez, de sentar, de apresentar jogos, que você fala. Porque a criança ela anseia interação. Se o pai dá essa interação para ela, os pais dão, senta com ele, faz um jogo em família, de mímica, de brincadeira, lê junto com o filho à noite, estimula ele a leitura, que hoje as crianças não estão muito estimuladas a ler, por causa dessa questão das consequências, né? Elas não estão estimuladas a ler. A criança, ela volta, porque na verdade o que ela quer? Ela quer os pais, ela quer atenção. Só que o problema é que hoje o mundo é tão agitado que os pais fazem aquilo, né? Terceirizam para uma E tela. aí alguns pais também na ânsia de chegar. Alguns pais trabalham, a gente sabe, gente, que a rotina é pesada, né? Mesmo em home office, como muitas pessoas ficaram aí, né? Não só no Brasil, mas no mundo inteiro, perante a pandemia. E aí justificavam, né? Pelo fato da pandemia, de fato, tivemos que recorrer ao digital, né? Tivemos que. Eu já tinha formado a minha graduação, mas eu falo com alguns alunos que eu conheço, estagiários, né? Falo assim, você já formou? Você está quase formando? Você fala assim, nossa, está muito difícil aula online, porque é acostumado com aula presencial, né? Enfim. E aí a gente teve que aceitar esse novo normal, vamos colocar assim, né? E aí os pais usam isso como justificativa. Olha, se de fato tem uma aula online, tem que assistir a aula online. Mas o problema está, eu falei até com o pai na clínica, né? Na verdade foi com a mãe, né? Mas foi com os pais, que o pai estava lá fora esperando, né? O pai não quis entrar na minha sala, não. Ficou na recepção. E aí eu falei com ela, falei assim, olha, você tá certo, ele fica 3 horas em frente a uma tela, por conta da aula de inglês, da aula disso, da aula daquilo. Mas depois que ele sai da aula de inglês, ele vai para os aplicativos, para os jogos. E aí, né? Foi a chamada de atenção que eu tive com a mãe, né? E aí alguns pais também que trabalham, por exemplo, de 8 às 18, né? Eles chegam em casa cansados, extasiados da rotina cansativa de trabalho. E aí o que eles fazem? Eles tomam um banho e eles próprios vão para as redes sociais, para as telas. E aí os filhos estão notando isso. Filho, ele não escuta, né? Ele vê. Só para finalizar e passar a palavra para vocês, esse Instituto de Psiquiatria que eu citei lá do Rio de Janeiro, ele orienta aos pais, não é uma normativa, mas é uma orientação de crianças de 0 aos 36 meses, ou seja, aos 3 anos, não fazer uso nem 1 minuto por dia. Uso 0 de redes sociais. De 3 anos até aos 10 anos... Não, de tela. Não sei de telas. Porque rede social, eu acho que deveria ser só depois de uns 18, 15 anos de idade. Na verdade, de telas. E do 0 até os 10 anos, dos 3 aos 10 anos, fazer uso por 1 hora por dia no máximo. Na adolescência, eles falam que 2 horas no máximo.
E na fase adulta, e aí somos nós, né, é no máximo 3 horas. E aí eu acho que você vai fazer uma pergunta, ou não, se já fez, me desculpa, quando que podemos considerar vício? Né? O Instituto já deixa bem claro. Se para o adulto passou de 3 horas, já é vício. Né? E tem tratamento, precisamos tratar. Se para o adolescente passou das 2 horas diárias, também tem tratamento. Para a criança, também. Eu queria só acrescentar ao que você falou. Você falou assim, às vezes o pai vai tirar e a criança chora e fica com dó. Limite é para ser dado e quem tem que dar limite somos nós. A criança não sabe o que é isso, né? Quem tem que ensinar o limite somos nós. Eu nunca vi consequência ruim para pai que dá limite em filho. E a gente já está vendo consequência ruim para filho que fica em tela. Sim. Então a gente tem que colocar isso na balança também. Sim, é verdade. Esses dias eu estava vendo que na China eles limitaram o uso de adolescentes, que lá é uma ditadura, entre aspas. Lá o presidente fala e... Na verdade, até a internet é limitada lá, né? Mais uma intranet do que a internet. Exato. Né? E eles limitaram os jovens, que eles só podem jogar 2 horas por dia. Interessante, por quê? Porque isso estava atrapalhando a questão da produção, da produtividade deles no trabalho. Lógico que isso não vai acontecer no país, mas cabe aos pais fazer isso, né? Não cabe ao presidente, não cabe a um país delimitar aquilo que é responsabilidade, né, dos pais. Agora, falando de mim, Pedro, é difícil você pensar 3 horas, porque eu estava pensando aqui, eu estou lendo livro e, na verdade, eu estou lendo e acompanhando o áudio. Sim. Então, tem livro que são 6, 7 horas. E como eu estou acordando antes das 5, então eu acabo ficando mais de 3 horas por dia. Ou no computador ouvindo o áudio, né, até de leitura bíblica mesmo, ou no meu celular. Sim. Mas eu sinceramente também, eu preciso, é uma coisa que eu preciso ficar atento. Mas porque boa parte daquilo que eu faço de trabalho é através do celular. Sim. Eu entendo, tem gente que vende pelo Instagram, tem gente que é um meio de sobrevivência dessas pessoas, né? Um meio de captar clientes através das telas, através das redes sociais. Só que eu acho que, por isso que eu falei que não é normativa, porque senão viraria lei, né? Lei federal lá, os deputados aprovariam, passaria pelo Senado e o presidente só sancionaria através da Seria 3 horas sem fazer nada, mexendo no celular, em rede social? Eu creio que sim, vendo Reels, não produzindo. São 3 horas improdutivas, né? Não é quem trabalha diretamente com esse mercado digital, né? Eu acho que a pessoa que está nos ouvindo hoje, ela pode pensar se ela ou não tem esse não. O vício quanto tempo ela consegue ficar sem pegar no celular. Hoje a gente vê na rua as pessoas andando de moto e acessando com telefone, de carro, capacete aqui, telefones aqui no capacete. E esses dias a Cristina mandou um vídeo de uma mulher, uma pessoa filmando de longe, uma mulher arrastando uma coleira, ela tinha perdido o cachorro estava num canto, você já viu isso? O cachorro estava parado, ela não viu, ela estava arrastando a coleira, olhando o celular. E o cara falando assim, olha como é que tá a tecnologia, a mulher arrastando a coleira e o cachorro parado lá, olhando para ela, e ela foi embora sem celular. Então, assim, hoje as pessoas realmente estão alienadas, né? Hoje é só a gente sair na rua hoje e olha para as crianças, olha para os adolescentes, vai num restaurante, vai numa pizzaria, vai na praça. A maioria das pessoas estão com a tela, né, ligada. Eu não sei se vocês já viram, e aí eu tô falando muito do Instagram, né? Não estou fazendo propaganda nenhuma pro Instagram, até mesmo porque eu não sou pago por isso, né? E o dono lá já é bilionário, né? Mas no próprio Instagram, e aí fica uma dica pro ouvinte, né? No próprio Instagram, tem lá nas configurações do Instagram o limite de horas, aparece um lembrete. Tem como você configurar. Tem como você configurar para aparecer um lembrete. E aí, se, por exemplo, você colocar 1 hora diária de Instagram, quando você atinge as 1 hora diária, o Instagram vai te mandar uma mensagem mas é só te que você atingiu. Só te notifica. Ele não trava tudo, não. Eu acho que deveria travar. Mas eles estão mal. Eles são intencionais, porque aquela contagenzinha que fica ali quando você vai atualizar como fala? Aquelas atualizações das pessoas mesmo.
e fica rodando, eles falam que aquilo é tão intencional que é o mesmo que acontece em cassino. Sim, aquilo é pra viciar mesmo, pra É pessoa intencional. Aí a fase de você Até rodar pra mesmo- baixo, assim. a Até rolagem. mesmo a mensagem, ela é muito, né? A mensagem, eu coloquei um dia para configurar, coloquei 1 hora e aí parece lá assim, não sei, Você já atingiu. você atingiu é mais ou menos assim, eu não vou lembrar da mensagem não, mas assim, você atingiu as 1 hora diária, mas só isso. E aí você clica na tela e volta. Né? Não é nada proibitivo. Sim. Né? Eu fico pensando até quando a gente vai ficar nessa dependência. Agora, né? para criança, tem aplicativos, os pais estão nos ouvindo, talvez tenha dificuldade, às vezes vai sair e não tem esse controle, mas deveria ter, né? Porque a questão não é só acessar, é o que está acessando. Porque às vezes ela está acessando um jogo, esse jogo tem uma interação com uma pessoa e você não sabe quem que é essa pessoa. Então, assim, não é só restringir o tempo, é restringir o que está acessando, o que você acessou. Né? Então, tem aplicativos para isso. Nossa, já você está falando e eu acabei de lembrar que esse dia eu tomei um susto, porque eu estava no quarto colocando a Bela para dormir e o João estava assistindo Transformers com o Augusto, que o Augusto gosta demais. Uhum. E o João dormiu e uma cena do filme é uma mulher indo para cima do cara e eu só escutei a respiração. E eu saí correndo e fui lá na sala e passei a cena. Eu falei assim, Augusto, quando tiver... Mas ele não vai entender. Mas eu falei, filho, quando for coisa que não é de criança, você passa pra frente. Ou então chama a mamãe, alguma coisa assim. Ele não entendeu que eu cheguei bem na hora, mas eu falei assim, gente, pode passar qualquer propaganda, que qualquer coisa a gente nem sabe o que está acontecendo. Tem que tomar muito cuidado, porque se realmente não pode assistir junto, você tem que ter algum bloqueador no celular, no caso, né? Para poder realmente, mas mesmo assim, tem que tomar muito cuidado. Existem as versões Kids, né? Por exemplo, o YouTube tem o YouTube Kids, que aí o YouTube Kids não vai permitir vídeos de adulto, né? Como você falou, quando estiver passando coisa de adulto, ele não vai permitir vídeos de adulto, que às vezes nem para adulto né? São vídeos... extremamente deseducativo, não sei se existe essa palavra, né? Mas enfim, as principais consequências que eu vejo hoje no público infantil, já que estamos dando enfoque maior nesse público infantil, quando eu fiquei pensando lá em casa, quais são as principais consequências? Para além do que a gente já falou semana passada, né, que a gente ficou muito preso no tema ansiedade, né, falando sobre saúde mental, a ansiedade é notável. Pessoas que ficam muito tempo em tela são extremamente ansiosas, principalmente a pessoa que tem nomofobia, né, que é uma dependência de medo de estar desconectado. Né? A ansiedade vai no pico, né, vai no ápice dela. Né? Uma característica física que tem acontecido em países, até países desenvolvidos, que tem preocupado muito estudiosos, é obesidade infantil. Uhum. Tá alarmante. Até no nosso país, que é considerado um país subdesenvolvido, não vou falar de terceiro mundo, mas subdesenvolvido, tem aumentado a população idosa. É porque é uma correlação bem lógica, porque se você está em tela, você não está fazendo atividade física. Você está comendo, às vezes, comida processada. Sim. E você não tem... E se para o adulto já é ruim a obesidade, pensa para uma criança. Você já imaginou crianças com 11 anos? Eu presenciei uma criança com 11 anos de idade, hipertenso, com pressão, assim, pressão arterial dela vai lá nas alturas, sabe? Quase sofrendo um infarto do miocárdio. Né? E aí, né, você poderia trazer um médico aqui e explicar muito melhor do que eu. Né? Outro problema, insônia. Tenho percebido muito isso, principalmente em quem joga muito. Principalmente jogos online. É muito estimulado visualmente. Jogos online, você está jogando com gente lá dos Estados Unidos, da Coreia, e você quer competir. E aquele instinto de competição, tipo assim, dá 2 horas da manhã, eu vejo jovens competindo com o outro, e tipo assim, tem que acordar às 6 horas da manhã no outro dia. Né? E aí, o ciclo vigília e sono fica todo alterado. Porque temos um ciclo vigília e sono. Né? E às vezes, em algumas pessoas, dá hipersônia, que é o contrário da insônia, né? Pelo fato de trocar os horários. Né? Eu costumo falar com todas as pessoas que ficam perto de mim que noite é feita para dormir. Até mesmo as empresas que trabalham no regime de 24 horas, eu penso que é prejudicial ao ser humano. Você vai colher mais na frente, né? A falta de dormir à noite, a falta de sono noturno. Né? O sono da manhã ele não é reparador como o sono noturno. Né?
Atrasos intelectuais, outra coisa que eu vejo muito, né? E aí eu não estou falando de retardo, Sim. mas sim de atrasos, né? Problemas posturais, problemas posturais até mesmo Sim. de coluna, né? E dores de cabeça, Sim. dores de cabeça. A não ser as pessoas que já têm enxaqueca, que já foi diagnosticado pelo neurologista, né, com enxaqueca, que tem o tratamento, as medicações próprias, né, mas pessoas que de repente começam dores de cabeça, você pode ver que o uso de telas é muito alto. Você falou sobre a questão cognitiva. Acho que, eu não sei se vocês viram uma pesquisa assim, dizendo que nós somos, essa geração que está crescendo nesse mundo tecnológico, é a geração com maior déficit de QI. Por quê? Porque você não é estimulado a ler, as sinapses, né, neurais lá, elas não são estimuladas porque você está diante de uma tela que está te estimulando. Tá, tem um jogo lá que pode, né, que fica lá te estimulando, mas é só um tipo de estímulo. Você não tem outras coisas que você faz. Então há um déficit de QI muito grande, né, por causa disso, né? Isso os pais têm que entender, porque se ele tá privando o filho dessa interação com eles, precisa entender que ele pode criar um filho dependente emocionalmente. Sim. E com um déficit, sim, cognitivo, né, de inteligência para as outras. A inteligência não é só um tipo de inteligência, é vários tipos de inteligência. E a questão social, né, Marina? A criança que é dependente dela, ela não tem, às vezes, essa percepção social, porque ela não interage com os pais, ela dificilmente vai interagir com seus coleguinhas, não vai ter paciência com as pessoas, com as outras pessoas. Às vezes a gente vai em algum aniversário e a gente se pega numa situação de o João às vezes tem que deixar o Augusto mexer um pouco no telefone, porque todas as crianças estão mexendo e ele está isolado. Aí eu coloco um tempo, falo assim, deixa ele tantos minutos e pega o telefone e depois ele se vira. Mas porque estão todas mexendo e ele é o único que fica de fora. Quando começou o WhatsApp, né, se eu não me engano foi 2011 para 2012, foi uma novidade, né? No Brasil foi uma novidade. E aí me lembro muito bem, Jarbas, que saímos com os jovens da igreja, com a rede de jovens. Era o Jack ainda que era líder naquela época, 2012, juntamente com a Rosiane. E aí saímos, eu não estou lembrado se foi Carson ou Bagre, para uma dessas duas lanchonetes, comer sanduíche, né? Se eu não me engano, tinha uns 12 para 15 jovens. Aí fizemos aquele junta de mesa, sabe? Aí todo mundo lá, né? E aí, de repente, eu me pego reparando os jovens que estavam ao redor da mesa, todos assim, ó. E isso tem 12 assim, anos, né? Tem o quê? 10 anos atrás. 10 anos atrás que o WhatsApp chegou. Porque era uma novidade, aí todo mundo... E aí você não via. E eu acho que até o Jack falou assim, gente, vamos conversar. Estamos aqui para conversar. Lembro de uma época que a gente ia para a praça ali, né? E a juventude era muito diferente da que é hoje na igreja, por diversos motivos. E aí ficávamos conversando até meia-noite, aí cada um ia indo embora devagarzinho. Mas assim, era muito mais saudável, sabe? Eu penso que é muito mais saudável a gente viver o aqui, o agora. Estar presente. Sabe? Pessoas querem se conectar com outras do outro lado do mundo. A desculpa é a saudade. Né? A desculpa é a saudade. Pode ser que seja, mas e o outro que está do meu lado aqui? E a atenção despendida ao outro que está do meu lado? Né? Isso é lamentável da nossa geração, né? É algo que a gente vai ter que conviver, infelizmente. Conviver, mas a gente pode realmente mudar, pelo menos no ambiente onde a gente está. Pessoal, a gente passa muito rápido o tempo, né? A gente já está caminhando para o final, já são 18 horas e 54 minutos. Quero agradecer a todos que estão, né, conectados, nos ouvindo aí na Rádio Pop FM. E esse assunto, talvez a gente volte a discutir ele, porque realmente é um assunto muito interessante. A gente nem ainda arranhou a superfície dele, porque a gente faltou algumas coisas para a gente conversar, mas o tempo, infelizmente, não permite. Então, gostaria de falar com a Marina, agradecer mais uma vez, mas pedir que você dê as suas considerações finais. Fale, Marina, para essa mãe ou esse pai que está te ouvindo e que quer poder ter essa interação que você tem, né, com seus filhos. O que um conselho, né, difícil, né, um conselho rápido e prático para que eles possam fazer?
quando eu me vejo na situação de não saber o que fazer diante de alguma situação, eu sempre fico pensando assim, gente, eu queria tanto ter meus filhos, e para quê? Entendeu? E por quê? Então, assim, eu não vou terceirizar isso. Então, eu vou assumir o papel de mãe, porque eu tanto quis. Tantas pessoas querem ter filhos para poder dedicar tempo e carinho e amor, e a gente tem e perde essas oportunidades, entendeu? Então, a gente aproveitar essas oportunidades e fazer jus à bênção que Deus nos deu de sermos pais. Ótimo, excelente. Pedro, suas considerações finais, você como psicólogo, o que você pode falar para esses pais, né? E para essas pessoas, talvez adolescentes que estão nos ouvindo aí, o que de prática eles podem fazer em suas vidas para evitar esse tipo de transtorno em suas vidas? Sim, eu sei que realmente o tempo passa muito rápido, né? Mas se as pessoas que nos ouvem nesse momento não guardou tudo, pelo menos que guarde essas alternativas que eu vou deixar aqui para elas para combater, né, esse vício. Né? Uma das primeiras alternativas é passar tempos offline com todos os integrantes da família. Né? Filho, pai, cachorro, gato, papagaio, enfim, todo mundo ficar momentos offline. Né? Ou seja, ausente de todos os mecanismos digitais que a gente tem. Tablet, smartphone, TVs, smart TVs, enfim, né? Ficar tempos offline e propor isso aos outros membros da família. Né? Vai ser estranho, talvez, no início, para uma família que é muito digital. Né? Existem famílias que são muito digitais, cada um está num cômodo diferente, então é propor isso para os membros da família. A segunda coisa é leitura de livros físicos. A gente falou sobre leitura, que é um povo que lê pouco, né? E leitura de livros físicos. Por que eu falo livros físicos? Porque hoje vem os e-books aí e facilitou muito a nossa vida. Não estou condenando os e-books, porque eu faço uso deles. Né? Mas leitura de livros físicos propicia nós mais contato com o aqui, pegar nas coisas, com agora. Né? Atividades manuais, né? A gente está esquecendo das atividades manuais. Aprender coisas novas. Né? E alongamentos, 3 vezes ao dia, se você passa muito tempo ali no notebook, fazendo algo, até mesmo trabalhando, né? Fonte de renda, pare um pouco, faça alongamentos, beba água. Isso vai propiciar você a voltar para o mundo daqui e sair um pouquinho do mundo virtual. Né? A psicologia separa muito o real do imaginário. Né? E a última é meditação. E aí podemos acrescentar oração também. Com certeza. Oração essencial. Pessoal, são 18 horas e 58 minutos, já estamos finalizando. Quero agradecer demais, Marina, por você ter disponibilizado seu tempo de vir aqui. Pedro, mais uma vez, muito obrigado. Você que nos ouviu, que Deus abençoe, que Deus te dê sabedoria como pai, como mãe, para poder gerenciar, para poder liderar a sua casa, liderar os seus filhos. E lembre que a maior liderança, a melhor liderança sempre vai ser o exemplo. Então, dê esse exemplo, deixe seu filho ver você se interagindo, lendo. Então, tenho certeza que Deus vai abençoar a sua casa e te livrar dessas doenças, né, desses transtornos psicológicos que têm tanto afetado as famílias, não só brasileiras, mas famílias no mundo todo. Na próxima quinta-feira, o pastor Vanderlu estará aqui com o programa Palavra que Liberta. E na próxima terça-feira, se Deus assim permitir, estaremos aqui mais uma vez com o podcast. Precisamos falar sobre isso. Quero mais uma vez agradecer Criarte Armários Planejados, Bagre Lanches, Doutora Pet, Clínica Veterinária e Ideal Modas. Que Deus abençoe essas empresas que têm nos ajudado aqui muito. Fique com Deus e até a próxima, se Deus assim permitir. Nosso tempo voa. Nossa, é muito rápido.